Olá! Olha eu aqui num horário novo, com os cabelinhos em luta ainda, brigando que só. Ver se eu faço uns roponopono para ele. Olá, dona Célia. Olá, dona Tieme. Olá, dona Jamile. Já já vamos chamar a nossa convidada. Hoje mais que especial. Depois vocês vão me dizendo se esses novos horários estão bons. Ontem foi às 6 da tarde, hoje é às 3 da tarde. Oi, Grace, oi, Cássia, oi, Thalita, todo mundo chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje às 3 da tarde, amanhã às 3 da tarde, quinta-feira às 17. Vamos testar como é que é isso aí, porque o algoritmo dizia que o melhor horário era à noite, porque a gente saía para trabalhar, né? E agora tem 20, 25 lives ao mesmo tempo, está pulando live para todo lado. A gente já não sabe se é live, se é coronavírus, né? Então tá uma coisa meio complicada. Essa semana resolvemos falar, enfermeiro Eduardo, seja bem-vindo, Felipe Carvalho. Essa semana resolvemos falar sobre autocuidado. Ontem falamos sobre resiliência. Hoje, com a minha linda, maravilhosa, que eu já já chamo Tieme Yamaguchi, falando sobre... Será que eu falei o nome dela certo? A tia minha, geralmente eu erro os nominhos, Japinha. Falando sobre um conceito lindo, maravilhoso, que é Montainai, que é uma mistura de minimalismo, consciência, energia, merecimento, né? Enfim, sensacional. Recadinhos paroquiais. Yamashita Yamaguchi. Recadinhos paroquiais. Vocês já sabem que eu lancei meu livro de formação de consultor interno de RH, chamado Bora Mudar uns Mundos. É uma produção independente, feita em parceria com a editora Clube da Cultura. Então, você adquire comigo, me passando um direct aqui. Ele custa R$ 45,00 mais o frete. Vai pelo correio para você. Eu posto 2 vezes por semana. O preço, R$ 45,00, é também o preço de uma cesta básica de alimentos ou de material de higiene, que eu estou ajudando. O seu livro, a partir de agora, contribui para a causa social. Ele vai ser doado uma cesta de alimentos ou materiais de limpeza para o grupo Desperta OZ, que trabalha com moradores em situação, pessoas em situação de rua, no município de Osasco, São Paulo, e com a paróquia católica aqui do lado da minha casa, que eu não lembro o nome do santo porque eu não sou católica, mas faz uma ação social belíssima em apoio às comunidades de extrema pobreza, alimentando cerca de 100 famílias com bolsas de alimentos, tá? Então a sua compra, além de me prestigiar, ajuda, tá certo? Muito bem. O Natanael Joaquim diz que sempre me chama e que eu ignoro, amor, não ignoro ninguém, meu coração são os anéis de Saturno, cabe todo mundo, só que a tia às vezes não enxerga, porque é direct, é LinkedIn, é WhatsApp, é Telegram, é Facebook, então às vezes eu me perco, tá? Me perdoa, manda um direct para mim que eu não vou te ignorar. O Gleibs está aqui. A Jamile está dizendo que está amando o livro, que está degustando aos poucos para não acabar. Muito obrigada. E aí a Machita, tá? Falei o nome dela errado, já vou corrigir. E aí eu vou pedir depois, Jamile, faz uma resenha, me dá feedback. Se achar errinho também, me aponta. Gente, hoje, com você, para degustar, sem acabar nunca, 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 essa flor, essa pérola, esse achado que eu encontrei na vida, que se chama Tieme, a caçadora de desperdício. Ela vai trazer um conceito que você... Bom, deixa que você mesmo vai saber. Já sabe que nessa live aqui a gente recebe nossos convidados fazendo o quê? Tacando o dedinho no coração. Taca-lhe o dedo no coração com você, comigo, a sua, a minha, a linda, maravilhosa e a Machita. Meu amor, vai acabar o fôlego. Salve! É vestida a caráter, essa maravilhosa, divina, muito linda, Thaís aqui, sensacional. Minha amiga, não tenho nem palavras para expressar a honra, a alegria que você me dá estando aqui prestigiando o meu canal. Seja muito bem-vinda.
A gente começa, como você já sabe, com aquela pergunta que eu plagio do podcast Mamilos, né? Quem é você na fila do pão? Conta tudo para nós. Então você imagina que tá na fila do pão, de repente vem uma geisha, toda assim, tá lá na fila do pão. Aí você olha e fala, quem é você, né? Vestida assim, que é assim que... Aí você pergunta, quem é você? E eu respondo, eu me chamo Tchê Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios. Tá Tan, bom pra tan, você? tan, 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 tan. Passa na nossa cara aí, passa na nossa cara esse currículo e da onde que chegou essa história de ser a mulher geisha. Eu podia ser geisha porque eu tenho toda a calma e toda a tranquilidade de fazer aqueles pequenos movimentos, né? Sim. Aí a pessoa fala, caçadora de desperdício, mas que história é essa? Conta tudo. Vamos contar, né, um pouquinho. Bom, eu sou neta de japoneses, então fui criada pelos meus avós, que são japoneses mesmo. Quando eu cresci, eu fui a primeira da família Yamashita que pôde ir para a escola. Porque ninguém podia ir para a escola antes, porque não sabia falar português, não tinha condições. E eu, neta, já nasci, já pude ir para a escola, aos 7 anos, né? Eu tenho Então 46, então você quebrou um ciclo foi. que era Quando quase uma começa tradição. década de 80, eu entro na escola, japonesinha e tal. Aí nesse dia, quando eu entro na escola, começo a estudar, a professora explica, a gente era muito pobre, mas a professora explicou que o Japão era um país rico. Menina, mas quando eu fiquei sabendo disso, fiquei doida. Porque eu falei, eu sou japonesa e eu sou pobre. Porque eu nasci aonde? No Brasil. Mas se eu tivesse nascido no Japão, eu ia ser rica. Então eu fiquei com uma história na cabeça de que eu era pobre e eu detestava, eu não sei você, mas eu detestava ser pobre. Eu falava assim, não quero ser Eu pobre, eu quero continuo ser... detestando ser pobre, mas agora Eu eu quero... esqueci, sabe? Porque eu acho que pobreza é uma coisa do estado mental, então não é conta bancária. Então deixei de ser pobre, mas eu odeio. Mas eu era uma criança e eu fiquei com essa história da cabeça. Eu falei assim, Eu eu já ouvi você contar essa entendi. história e eu fiquei 3 dias seguidos pensando nela, né? Mas vai, segue aí que depois eu conto mais. Foi 9 anos nessa época, eu falei assim, já entendi. Se eu tivesse nascido no Japão, eu ia ser rica. Então era fácil, né? Porque eu tinha nome de japonês, cara de japonês, cabelo de japonês, bora pro Japão. Mas aí eu era criança, então não deu pra fazer nada. E eu falei com a minha avó, por que ela veio pro Brasil? Porque eu falei, pô, ficasse no Japão, a gente nascia no Japão, era todo mundo rico. Aí veio pro Brasil, a gente nessa pobreza, putz, que situação. E aí eu era uma criança ainda, ela fala pra mim, olha aqui, Tieme, cada um nasce onde tem que nascer. Só isso que ela falou. E eu fiquei com aquela... Nasci pra ser rica, você entendeu? Eu já sou japonesa, eu quero ser rica. E aí eu vou pro Japão, depois que eu atinjo a maioridade, eu vou para o Japão. Chegando no Japão, eu entendi algumas coisas. Primeira coisa que eu entendi que eu não era uma japonesa, eu era uma brasileira, descendente de japoneses. Eles são Nossa. japoneses. Então, vocês olham para mim, ela é uma japonesa. Não, eu sou uma brasileira, descendente de japonês. Eu só entendi que eu sou brasileira, como você, como todo mundo que está nos ouvindo agora, quando eu fui para o Japão e conheci japonês de verdade, tá? Aí, depois, aprendi como é que o japonês trabalha, tal, porque é o povo mais produtivo do mundo, isso aí foi muito importante. Mas aí, quando bate um terremoto na cidade que eu morava, pá! Aí é que eu entendi a palavra, o que significa a palavra mottainai, que é o que eu falo hoje. Motai significa digno e nai significa não. Mas assim, a gente pensa que a palavra mottainai significa desperdício. Mas lá, de verdade, essa palavra significa isso. Motai é digno e nai é não. Então, toda vez que eu estou desperdiçando alguma coisa, eu mostro que eu não estou sendo digno daquilo. Então, não devia Tieme, nem deixa eu te merecer. Você conta a história que é hipnotizante, mas eu preciso te interromper um bocadinho para te contar. Eu te conheci fazendo essa palestra, você sabe, lá no grupo. Me fugiu agora onde a gente estava fazendo um trabalho legal, né? Bem bonito. Polidesign. A gente estava numa Polidesign e empresa, era o um buffet evento. gourmet. E o buffet gourmet. E você me contou essa história, eu voltei para casa, reuni minha família e falei isso para mim, porque essa história do Motainai, que é ser digno,
fez todo sentido para mim, inclusive com a minha espiritualidade, porque eu acredito assim que a vida, até quanticamente, ela é uma energia de fluxo. Se você não sabe cuidar do pouquinho que você tem, o universo não te dá um montão. Se você tem R$ 1 e larga jogado, você não vai ter 1 milhão. Porque se você não sabe cuidar de R$ 1, quanto mais de 1 milhão. Então, é esse princípio que o Motainai sintetizou para mim, né? De você ser digno. Conta aí a Daquilo que história que você teu tem. avô falava. Conta aí que Daquilo que seu você, avô falava. daquilo que você tem agora, né? Então, aí, quando eu sobrevivi a esse terremoto e entendi o significado dessa palavra, e eu lembro assim que o meu avô, ele ficava muito bravo quando eu deixava a comida no prato, ele falava, Motainai! E aí dava uns croques na cabeça da gente, e a gente falava assim, ai, ele é muito bravo, só porque a gente deixou comida no prato. Mas aí quando sobrevivi ao terremoto, passei fome, passei sede, passei frio, porque a gente perde tudo. Ó, gente, terremoto é assim, de repente, do nada, a terra treme, as casas e os prédios caem e as pessoas morrem. Sabe? Não dá nem tempo de socorrer, não dá tempo nem de pensar. Não existe mais. Não Você existe não mais sabe nem casa, como você saiu, se é que você saiu, né? não existe mais trabalho, não existe mais para onde que eu vou, não existe nada, acaba tudo e ninguém tem culpa de nada, porque é a natureza. Então, é uma coisa que a gente não, no Brasil não tem, a gente não consegue processar. Eu sei que quando eu sobrevivi àquilo, eu entendi o quê? Eu falei, gente, eu ia morrer aqui. Eu ia morrer aos 23 anos, era tudo para morrer. Eu estava no país errado, na cidade errada, no terremoto errado, entendeu? E aí, eu falei assim, gente, eu tô desperdiçando a minha vida. Eu tô fazendo Motainai. Eu imaginei meu avô gritando, Motainai! Naquele momento, porque eu ia morrer ali, aos 23 anos de idade. Longe do meu país, que meu país não é Japão, eu sou brasileira. Tava longe da minha família. Tava fazendo um trabalho que eu odiava, eu passava a camisa o dia inteiro, lá nas fábricas japonesas. Eu ia morrer ali. Tudo por quê? Porque eu achava que eu era pobre, lembra? E queria ser rica a todo custo. E nessa história eu ia perder minha vida no Japão. Foi aí que caiu a ficha do que significa Motainai, que é eu ser digno. Assim, desperdiçar é você não ser digno daquilo que você tem. E eu tinha muita riqueza. Eu, Lucimar, nunca fui pobre. Eu só desperdiçava tudo. Quando eu me dei conta de que, gente, eu nunca fui pobre no Brasil, só que no Brasil eu desperdiçava tudo. E no Brasil desperdiça muito. O Japão é um país pequeno e ele é rico porque ele faz valer, ele quer ser digno de cada grão de arroz que ele produz. É da natureza deles. Porque como eles tinham um pouco espaço e uma população gigantesca, não pode desperdiçar nada. Então isso é cultural, ser digno de tudo. O Brasil, um Tiene, país... você sabe de uma coisa que eu aprendi que tem a ver com isso também, né? Daí vem de espiritualidade, que é assim: você é um eleito, né? Então aquilo vem em você por um teste de aprendizado ou um merecimento, né? E se você deixa aquilo passar, é um cavalo selado que foi embora. Então a Thaís está comentando assim: opa, vou guardar o dinheirinho que está em cima da mesa agora. Sim, porque ou você precisa e merece ter esse dinheirinho, ele chegou para você por uma benção de algo que você já fez e plantou lá atrás, logo é um merecimento, ou ele veio para você para um aprendizado. E aí aquela coisa da metáfora dos talentos, né? Que você pega o dinheirinho e guarda no fundo da terra e o outro vai lá e investe. Então, eu fiquei muito tocada com esse conceito, por isso que eu quis te convidar. Então, não é para você ficar apegado às suas coisas, não é para você ser mendigo, miserável, mesquinho, pão duro, mas é que pensar assim, que oportunidade eu tenho de louvar, de honrar, de ser digno, de ser o guardião daquela coisa, seja pessoa, seja sentimento, seja experiência, seja bens materiais, né? É isso. É isso, perfeito, Lucimar. E aí, quando eu me dou conta disso, eu falo assim, já que eu não morri no terremoto, que a única coisa que ficou foi a vida e a roupa do corpo, mas eu entendi isso, a partir de agora eu prometo ser digna da minha vida. Porque eu estava desperdiçando a minha vida. Eu falei, agora não. A partir de agora, cada segundo da minha vida vai valer a pena. No Bushido, que é o código de conduta dos samurais, depois vocês podem pesquisar, tem uma das frases, dentro de várias regrinhas que eles colocam, ele tem várias coisas, e uma delas é que você chega no final do dia, você ser capaz de dizer a seguinte frase: hoje é um bom dia para morrer.
Olha, porque se você pode falar hoje é um bom dia para morrer, quer dizer que você foi digno de todo o seu dia, você fez Eu tudo que você fiquei poderia arrepiada, fazer. né? E o Cortella fala sobre isso. Ele fala do te viver como se não fosse haver amanhã. Não no sentido da vida louca, mas no sentido É, de todo o meu melhor digna, hoje, de né? ser digna da vida, sabe? De você se sentir digna. Hoje, por exemplo, a gente fala, nossa, eu não posso fazer tantas coisas. Agora eu pergunto, o que que você pode fazer? Você está falando o desperdício do que você não tem. Mas aí, quando você fica gastando o seu tempo se lamentando do que você não pode, você está desperdiçando um tempo precioso para fazer o que você pode. O que que você pode fazer hoje? Né? Então, isso é não se desperdiçar. Eu estava conversando com a Lucimar justamente sobre isso. Nós duas, nós somos palestrantes. A gente se conheceu em evento presencial. Tanto a minha agenda quanto a dela estava lotado até o meio do ano, que a gente estava bombando de eventos. Tanto que a gente, não, vamos fazer coisa. Mas a gente estava com vários eventos. É congresso, é seminário, é simpósio, é viagens no Brasil todo, que é a nossa vida. A gente vive de eventos corporativos. As empresas reúnem os funcionários e a gente vai lá passar o nosso conhecimento. É assim que a gente vive. É verdade ou não é? É. Aí vem coronavírus. O que aconteceu com a nossa agenda? A minha e a dela. Todo mundo cancelou. Não tem evento, porque é proibido fazer aglomeração de pessoas. Aí uma olha para a outra e fala assim, a gente vai pedir para o governo R$ 600, a gente vai fazer o quê? Porque assim, não faz evento, não vem dinheirinho. Não vem dinheirinho, como é que vai pagar os boletos? Só que eu tenho um conhecimento que precisa fluir, que precisa ter fluxo. Porque, mas só que como sair o fluxo? Nos eventos. Agora a gente tem que pensar com a nossa cabeça como é que a gente vai fluir o nosso conhecimento sem ser por eventos. Aí eu tenho as minhas lives agora todos os dias, 2 da tarde, eu faço uma live. A Lucimar também já é uma das minhas convidadas, em que eu discutindo profissões de futuro, né? Quais são as novas profissões, profissionais que já se reinventaram. Todos os dias, às 2 da tarde, eu tenho a live. E a Lucimar, a live é às 15 horas, ela mudando os horários, mas o dela é às 15 horas. Por quê? A gente precisa dar fluxo para o conhecimento que a gente tem, de alguma forma, superando essa questão do presencial. Que, na verdade, o presencial é maravilhoso, a gente adora, só que ele é limitado. Eu só conseguia atender aquele número de pessoas, e depois as pessoas só ouviam a história. Agora não, a gente está fazendo uma live, eu tenho aqui um número de pessoas que está assistindo ao vivo e está interagindo, e também vai ficar no YouTube dela, da Lucimar. E esse YouTube significa eternizar este momento. Inclusive, minha linda, o pessoal tá aqui, todo mundo comentando. Algumas pessoas já conheciam o Bushido, estão muito felizes. O Gleibe está falando focar nas possibilidades e não das dificuldades e impossibilidades. Tem gente chamando uma outra aqui. E eu já aproveito para você, aproveita esse dedinho ali, além de estar atacando no coração, que tá lindo, ataca aqui na gaivota também do direct e corre chamar seu povo para ouvir ao vivo e a cores, porque era um projeto que a gente se vendia, a empresa tinha que pagar para ter a gente lá, né? Claro que a gente também tinha nosso braço social, mas era pago e era para poucas pessoas. E agora, olha que abertura, né? Quanta gente maravilhosa, tipo nós, estamos aqui oferecendo nosso conhecimento gratuitamente, a ponto de você não saber nem para onde escolher, né? Se olha, eu vou ouvir ela ou ela ou ela. Então, muito lindo isso que você fala. E tem tudo a ver com o meu princípio também, que o japonês é maravilhoso, né? O oriental. É muito a ver com isso também. Conduzir uma vida digna. Porque quanto mais você dá, mais o universo traz. Eu, quando me peguei sem dinheiro, sem trabalho, eu falei, bom, o que eu vou fazer com esse tempo? Eu posso sentar e chorar, ou eu posso pegar e falar o que eu tenho para dar e eu vou dar. E aqui, se tem cliente meu, eles sabem que eu falei, você tem dinheiro para me pagar? Você vai me pagar. Se você não tem, eu vou fazer para você de graça. Por quê? Porque a vida depois vai retornar e você vai ficar com uma gratidão, não que eu estou cobrando, mas é natural a gente ficar grato àquele que nos ajudou no nosso momento de adversidade, né? E isso vai gerar um fluxo de abundância. Então, por exemplo, até o ano passado, anterior, eu estou no meu segundo casamento, né? Meu marido passou por adversidades financeiras porque ele foi para projetos no exterior, teve um monte de problema. E em alguns momentos
eu sustentei, né? E ele ficava meio murchinho, e eu falava, cara, vamos aí. Agora é o contrário, né? E ele fala para mim, Lu, eu fico muito feliz de poder te apoiar nesse momento, você ficou com menos dinheiro. Eles lavaram muita louça para mim, arrumaram muito minha casa, porque eu estava no mundo. Hoje eu arrumo a casa e lavo a louça para eles, porque eles estão trabalhando e eu. Então a vida ela tem essa coisa desse fluxo, né? Por isso que a gente não pode ter apego, né? E também não pode desperdiçar pessoas, não pode desperdiçar momento, não pode desperdiçar Conhecimento. vivência, não é isso? E eu vou ensinar para vocês, se vocês quiserem, se vocês continuarem aí dando os coraçõezinhos, os 3 passos para a gente eliminar os desperdícios na nossa vida. Vocês querem? 3, eu vou anotando, hein? Porque aí, quando eu decido voltar para o Brasil, eu falei, isso aqui, que é o que eu descobri, que é o Motainai, é bom demais. É bom demais. É bom demais para eu descobrir que eu sou rica. É bom demais você descobrir que você não é pobre, você só desperdiça. Então, a hora que eu parar de desperdiçar, eu não vou mais ser pobre, eu vou ser rica. Vocês estão entendendo esse mindset? E aí eu falei, como eu vou ensinar isto para os brasileiros? O que eu vivi, o que eu aprendi, agora eu quero ensinar para as outras pessoas, para elas também encontrarem este caminho de abundância e de uma vida completamente diferente, em que a gente se sente muito confortável, com menos, porém melhor. E não é que eu tô com pouca coisa, eu sou pobre, não, eu escolho. Então eu tenho menos, mas eu tenho coisas muito melhores, a minha vida é uma vida muito melhor. E aí, 3 passos simples que eu vou ensinar para vocês agora. Aqui, Ana Russa entrando, várias amigas minhas. Primeiro passo, gente, dar o valor. Pode marcar aí, dar o valor. Valor não é custo, hein? Qual a importância? A palavra valor vem de importar. Então você vai olhar para tudo que você tem na sua vida e vai olhar e vai se perguntar qual é o valor disto. Não estou falando quanto custa ou não, mas qual é o valor, qual é a importância? Olha, eu achava, por exemplo, que luz tinha mais valor do que água. Ai, Tcheme, por quê? Porque desde criança, a minha mamãe, maravilhosa, falava assim, que a conta de água era mais barata que a conta de luz. Então, na minha cabeça, luz era mais importante, porque custava mais. Pois quando eu fiquei no Japão, quando eu sofri o terremoto, eu fiquei sem energia elétrica. Eu não senti falta de energia elétrica, mas senti falta de água. Eu senti falta de água para me hidratar, eu senti falta de água para me higienizar. E foi naquele momento que eu descobri o que tem mais valor. Não é energia elétrica, é água. Vocês estão entendendo? E você vê, Tieme, olha só, agora a Thaís que está aqui, que faz o trabalho com a gente lá, que é a mentora do Desperta Z, a população em situação de rua, o que eles mais precisam? Quando estava no calor, a bênção que eles queriam era tomar uma água fresca. Porque todo mundo dava água, ou ele pegava água quente, ele precisava de uma água fresca. Não é isso? Quando ele está no inverno, ele precisa de uma água quente, porque aí ele não tem, só tem água da rua. É fria. E agora ele precisa se higienizar, lavar a mão, tomar um banho, se limpar. Falta o quê? Água. E aí você vê aquela torneira da sua casa pingando, né? Você vê você tomando banho com aquela água potável e elétrica. 3 horas de banho. Não é que você não possa, você merece, mas é digno. É digno você gastar tanto num banho enquanto as pessoas estão ali que não tem aonde lavar a mãozinha. Então, isso é o digno, né? Luciana, e Lucimar, você falou uma coisa importante que é o segundo ponto. Então, o primeiro é o valor. O segundo é reconhecer a cadeia produtiva por trás daquele recurso. Então, eu vou pegar a água como exemplo. Eu falo para as crianças na minha casa. Olha aqui, ó. A água não nasce da torneira não, hein? Todo mundo já falou isso para as crianças. O que significa essa frase? A água não nasce da torneira. É para ela reconhecer que a água nasce de uma nascente da natureza, alguém coleta, manda para um reservatório, depois canaliza, transporta, quer dizer, tem todo um processo que envolve milhares de pessoas, que envolve anos de pesquisa de engenharia, que envolve logística, que envolve muita coisa, para hoje... Tecnologia, para hoje eu abrir a torneira e sair água potável. Vocês estão entendendo? Não. Então, isso é reconhecer a cadeia. Então,
todo esse trabalho dessa cadeia produtiva é para me oferecer uma água potável, segura, para eu poder me hidratar, para eu poder me higienizar, para eu poder me descontaminar, me proteger do vírus. Faz sentido isso? Faz. Agora, se a função dessa água é fazer tudo isso, você imagina uma torneira pingando. Você imagina um chuveiro lá, você tomando banho lá de 20 minutos lá, porque você está fazendo outra coisa e tal. Então aquela água cumpre todo esse caminho, depois ela vai e sai direto da torneira e vai direto para o ralo, que é esgoto, sem cumprir com a função. Isso é ser digno da água, independente de quem está pagando a conta, independente de uma série de coisas. Se você fosse aquela água, você ia se sentir feliz sabendo que tantas pessoas mobilizadas e se sacrificaram para que você chegasse no lugar certo, só que quando você chega no lugar certo, você não cumpre com a sua finalidade, você é desperdiçado e vai direto pro ralo. Nossa, tô ficando emocionada com isso lindo, porque me lembrei daquela música do Guilherme Arantes, Terra, Planeta, Água, né? Tem água que nasce da fonte serena do mundo, anos 80, o povo não tinha nem nascido. Mas se você falou, se você fosse essa água, né? E eu me lembrei da sua história, quantas gerações da tua família abriram mão dos estudos para que você pudesse ir para a escola. Então você também não é só você. Você também é uma ancestralidade que passou por tudo que passou de bom e de ruim e veio em você e que você também realiza a sua missão honrando a dignidade dessas pessoas que muitas vezes abriram mão por você. Então eu brinco assim, quando você tem aquele único danoninho que você dá pro teu filho, né? E aí ele vai, baba tudo e joga fora. Tudo bem, é uma criança, né? Mas você fala, quanta coisa, quanta sentimento, vivência, expectativa tinha ali para que aquilo honrasse o seu ciclo, né? Muito bonito. Não sei se eu viajei. Não sei se eu viajei. E aí a gente vai para o terceiro passo. Então, só recapitulando, o primeiro passo é dar o valor, vocês entenderam, né? Dar o valor para o recurso. Aí, quando começa a dar valor, eu já começo a eliminar desperdício. O segundo passo é reconhecer a cadeia por trás disso. Porque quando eu faço esse caminho, então eu já não vou mais me permitir deixar aquela água vazando direto por descuido, por negligência. Eu já não vou mais me permitir jogar comida fora, por preguiça. Eu comprei um monte de alface, fiquei com preguiça de fazer, vai tudo pro lixo, porque ficou ruim. Só que você tem que pensar que quem plantou aquela alface demorou 2 meses lá para esperar ela ficar pronta, que gastou água, gastou várias coisas, precisou de todo um trajeto, de uma logística, de tudo mais, para te oferecer aquele alimento. E aí, quando você compra e esquece ele no fundo da geladeira, ou por preguiça de fazer, porque a gente, vou pedir uma pizza, tô com preguiça de fazer a comida, e ele ficou ali, e depois ele vai para o lixo. Imagina assim que ele nasce, existe, cresce, morre sem cumprir com a finalidade dele, que ele queria virar um alimento, ele queria matar a sua fome, ele queria te proporcionar uma vida mais saudável. E aí, você foi digna desse pezinho de alface? Não foi digno, né? Então, o terceiro é sentir gratidão. Quando você reconhece isso, você sente gratidão por ter acesso ao pé de alface, por ter acesso à energia elétrica, por ter acesso à água potável, à família que você tem, ao trabalho que você tem, aos amigos, aos talentos que você tem. Quando você se sente grato de verdade por tudo, todos os recursos tangíveis e intangíveis que você tem, aí você sente gratidão. Quando você reconhece, cara, eu sou privilegiado. Eu me sinto privilegiado. Você não sente privilegiado? Eu me sinto privilegiado. Agora eu tô olhando aqui, nossa, tem gente numa situação, muita gente, nós somos uma minoria privilegiada. Agora a minha pergunta é, como é que eu vou demonstrar a minha gratidão de forma concreta? Não desperdiçando. Não desperdiçando. Aqui tem um monte de gente. A Ritinha tá falando que a Mari veio da Argentina, entrou aqui. Todo mundo fazendo comentário, todo mundo muito feliz. Tem uma pergunta que passou da Marlete, muito legal, que ela fala, Marlete, eu perdi, mas ela fala sobre a ganância. Como que a gente conscientiza alguém com ganância? Amada, minha resposta, agora vem a da Tiene. A minha é assim, você não tem que conscientizar ninguém, né? Você tem que exercitar, exemplificar, você tem que viver. Se você pode dar alguma coisa para alguém, é o seu testemunho, o seu exemplo. Porque as pessoas, elas têm estágios de consciência.
não é? Ela, claro, você pode pregar, você pode falar, que é o que a gente está fazendo aqui, mas a gente não deve ter, que eu vejo agora, essa disputa, né? A pessoa que vai para a rua, não quer ficar confinado. Para de julgar, para de criticar, porque ela tem o estágio de consciência dela, ela tem a vida dela, ela tem a vivência dela. Muita gente teve paciência com você quando tu era ignorante, né? E você continua ignorante numa porção de coisas e as pessoas têm que ter paciência, porque o amor, o aprendizado, ele é com calma. Ele não é com violência. Então, contra a ganância é faça a sua parte, deixa o outro, né? Come você seu pezinho de alface, né? Hoje meu marido falou assim, vamos fazer um macarrãozinho. Eu falei, tem um monte de arrozinho. Se a gente fizer um macarrãozinho, aqueles arrozinhos vão virar lixinho. Então dá aqui que eu como. Fala, ai, mas então você é pão dura, você come comida velha. Eu não como comida velha, eu honro aquela comida, porque eu não me sinto no direito de jogar uma comida fora quando eu sei que ali do lado na igreja estão cadastrando pessoas para receber uma bolsa de alimentos, né? Então eu acho que isso é uma consciência, né? Da coisa da gratidão à vida pelo lugar de privilégio que a gente tem. Era isso que você estava falando, né, Tiene? E tem à medida que a gente vai começando a praticar isso na nossa vida, você vai ver que a mudança vai ser natural. Mas a mudança de comportamento, eu queria explicar qual a importância do Motainai na nossa vida. Quando eu sou chamada nas empresas, né, e elas falam, nessa empresa a gente desperdiça muito, meus funcionários desperdiçam muito, eu queria que você apresentasse o Motainai para que eles tivessem uma mudança comportamental. Então, esse é o meu dia a dia. Aí eu falo, tá bom, então vou lá, vou explicar para eles o que é. Agora, a grande diferença não é o que eles vão fazer de diferente, é com que sentimento. Porque se eu sou a dona da empresa e eu mandar, eles vão obedecer. Só que eles vão fazer com que sentimento? Você entendeu? Se eu falar assim, olha, a partir de agora, eu não quero mais que vocês usem o copo descartável. Cada um vai ter que trazer sua... Só que eu estou mandando, eu não estou explicando o que é Motainai nada. Eu coloquei uma regra. Quero reduzir custo e agora não tem mais copo descartável, só vai ter cada um com a sua caneca. Se virem. Aí a pessoa vai obedecer? Vai. Por quê? Porque está mandando, é a nova regra. Agora, a minha pergunta é, com que sentimento? Com que sentimento? E ela vai fazer por obrigação, não vai fazer por escolha própria. Quando eu entro e apresento o que é Motainai, aí eu faço a seguinte questão. Agora que vocês sabem o que é desperdício, eu pergunto, existe algum desperdício aqui na empresa? Ou eu posso fazer na sua casa. Existe algum desperdício aí na sua casa agora? Agora que você sabe o que é Motainai? Aí eles põem a mão na cabeça e falam, desperdiça. Desperdiça, eu acho que o copo descartável é um desperdício. Então eles se incomodam com esse desperdício e eles mesmos querem mudar o comportamento. E aí eles combinam entre eles. Então o que a gente vai fazer junto para eliminar esse desperdício? Mas é uma escolha. E o sentimento é um sentimento de gratidão. Eu quero ser digno dos recursos que eu tenho. Eu não quero ser um desperdiçador. Então, eu acho que a mudança comportamental ela pode vir de duas formas. Uma por coerção, que é essa coisa de eu mando, você obedece. Só que quando eu viro as costas, se a minha chefe não tiver eu faço mesmo. Por quê? Porque aquilo ainda não está dentro do mindset dela. Ele é simplesmente, ele é uma mudança. Minha mãe outro dia falou pra mim, existe uma diferença entre mudança e transformação. Aí eu falei, mãe, me conta essa história. Isso é a teoria da minha mãe, tá? Aí minha mãe falou assim... Como é que é o nome da sua mãe? Kazumi. Minha mãe estudou... Kazumi. Então, Kazumi, mudança é diferente de transformação. Segundo a minha mãe, né? Aí ela falou assim, mudança, minha filha... Minha mãe é uma pessoa muito, muito simples, estudou até a 4ª série, né? Uma pessoa que tem uma sabedoria do mundo. Não tem a sabedoria da escola, tem a sabedoria do mundo. Aí ela falou assim, olha filha, mudança é uma coisa que é de fora para dentro. A pessoa te obriga, você vai e muda, mas ela é de fora para dentro. Então, essa mudança, na hora que a pessoa que estiver ali te obrigando virar as costas, você volta a fazer. Isso é momentânea. Eu mudei por um tempo, por algum motivo externo que me forçou. Agora, transformação é de dentro para fora. Você percebe que você sente a necessidade de fazer de outra forma. E mesmo que você estiver sozinho na tua casa, no teu banheiro, você vai fazer daquele jeito. Não porque alguém está te julgando, ou porque alguém, né, tá mandando, mas porque consciência, né? Você escolhe fazer independente. Isso é transformação. E aí
Isso é a subida do nível de consciência. Gente, eu tô lendo tudo que vocês estão colocando. O pessoal tá, nossa, empolvorosa, tá? Eles estão muito alinhados, eu tô muito grata com isso. Alguém comentou assim, mas e agora? Quando você fala que a gente tem que esperar o tempo do outro, né? Não é ser coercitivo. Agora que as pessoas põem em risco a nossa vida, digamos assim, com a coisa do que eu dei o exemplo da saída na pandemia, né? Meu entendimento é assim. Nesse momento está explícito que a ação do outro coloca você em risco. Mas e os milênios da nossa história em que a nossa ação colocou o outro em risco, silenciosa e obscuramente, lá nos porões da vida, e essas pessoas nunca tiveram voz? Por exemplo, você ter fartura enquanto ele não tem água potável, você ter 4, 5, 10 casas ou um apartamento de 1.000 metros quadrados enquanto a pessoa vive num barraquinho insalubre. Essas pessoas, elas sempre foram invisíveis de uma certa forma para nós, porque enquanto nós estávamos no nosso conforto, tudo bem o outro se lascar, né? Mas aí agora que esse outro pode ser, pela ignorância dele, pode ser um vetor que me machuca, aí a gente quer coerção. Então eu acho que o universo ele tem também sua própria lei de sabedoria, essa é a minha interpretação. Mas a pessoa pergunta isso, como é que a gente faz para escolher entre coerção e educação, quando, na verdade, o comportamento do outro pode nos afetar, né? É que isso que você falou, a empresa vai lá e fala, agora não tem mais copo, traga o seu e a energia, o sentimento. Como é que é isso? Como você vê isso? Eu acho que a gente só... É um desperdício a gente se preocupar com coisas que a gente não tem poder. Eu não tenho poder sobre o outro. Eu não tenho poder sobre o outro. Eu tenho poder sobre mim mesma. Então, vamos pensar o que é desperdício nesse caso. Eu olho o outro desrespeitando o isolamento e tal, e tal, e tal. À medida que eu importo aquele comportamento para mim e fico ali falando para minha família, para os meus amigos, gente, eu não suporto, eu não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, o comportamento é daquela pessoa, eu vi uma vez, só que eu tô carregando comigo e eu tô gastando o meu tempo, as minhas amizades, tudo o que eu tenho de mais valioso com aquele comportamento que eu não quero, certo? Isso vai trazer para o meu corpo, para os meus pensamentos, para o meu sentimento, uma coisa positiva ou negativa? Negativa. Eu sou um vetor de sensações, eu sou um vetor de energia. Mas à medida que eu plugo ali numa coisa negativa, eu vou começar a emanar energia negativa para os meus próximos. Olha, para minha família, para os meus amigos, porque eu estou falando essa coisa que eu não gosto. Se a pessoa, ela me escuta porque ela gosta de mim, e ela recebe de mim uma coisa negativa, aquilo vai entrar dentro dela também. Também é um vírus. Vocês estão entendendo ou não? É um ciclo Agora, vicioso, né? se eu olho uma coisa positiva, uma coisa que me fez bem, e vou emanar isso para os meus, vai provocar uma coisa positiva para eles também. Isso vai fortalecer o sistema imunológico dos meus. Então eu preciso compreender também o que eu tenho poder. Eu não tenho poder sobre o outro que está desrespeitando, mas eu tenho poder do que eu vou focalizar e o que eu vou emanar. Então, por exemplo, na minha rotina, tá? Eu olho bem pouco TV. Eu fico sabendo algumas coisas, dou uma boa filtrada, inclusive o Jornal da Cultura eu tô achando que é hoje o melhor jornal que tem para você, sabe, tá dentro. E uma das coisas que eu vi no Jornal da Cultura é o único que tem Libras. Olha só, a Rede Globo, famosíssima, riquíssima, não tem um Libras lá para as pessoas que têm uma deficiência auditiva, e a cultura ali respeita as pessoas e está atendendo, né, um público ali que depende da Libras para poder. Mas, por exemplo, aí eu assisto só aquilo. Depois eu não fico mais pegando mais nenhuma informação. Por quê? Só aquilo já é o necessário para mim, só para eu estar ciente da situação. Depois eu escolho. Eu tenho muitos convites. Convites para fazer lives e convites para assistir lives. Você imagina assim, a nossa vida tá assim, filha. A gente tá igual a Anitta, cheio de convite. Então, o que eu faço? Escolho. E assim, isso aqui me interessa agora, eu tô estudando isso, tô vendo um negócio de Motainar lá da Tia, eu quero aprofundar a respeito disso, vou estudar isso. Foca naquilo que te interessa agora,
Porque esse tempo, a gente tem hoje uma coisa que a gente antes não tinha, que é tempo. Só que aí a gente não está acostumado a ter tempo, a gente desperdiça tempo. Ó que doideira. Eu tenho tempo, é que nem ter dinheiro. Olha, de repente você ganhou 1 milhão. O que você vai fazer? Vai gastar tudo? Vai planejar? Então agora a gente ganhou 1 milhão de tempo. A gente precisa de planejamento. Aonde eu vou investir o meu tempo? Porque tudo que... Olha, existe uma diferença entre gastar e investir. Tem gente que gasta dinheiro, tem gente que investe dinheiro. Tempo, TM, mesma coisa. Tem gente que investe o tempo e tem gente que gasta o tempo. Ah, mas não é só para fazer o que eu gosto. Eu quero ser rico para fazer o que eu gosto. Quem diz que rico faz o que gosta? Rico investe. Rico investe o que tem. Então, se eu, a partir do momento que eu falei assim, agora eu vou ser digna da minha vida, eu não desperdiço mais o meu tempo. Então, eu presto muita atenção aonde eu estou investindo o meu tempo. E olha, aí eu vou falar uma das coisas que vem muito da cultura japonesa também, e a Lucimar também deve saber. Tudo aquilo que eu presto atenção, que eu dou atenção, cresce. E aquilo que a gente ignora, morre. Então, se tudo tem que você bota coisas... à luz, né? O Gleives até está comentando, o mundo está resetando o sistema operacional que estava dando muito efeito nocivo para a humanidade. E cabe a nós colocarmos coisas boas no mundo, inspirarmos melhores comportamentos. Lindo isso, né? Lindo isso. Amanhã eu vou fazer um post que vai falar de um documentário que está no Vimeo, que fala do amanhã, novas perspectivas para o mundo. Passa em vários países, pessoas que estão mudando a agricultura, a democracia, o financeiro, a matriz energética, como é que eu lido com a democracia, né? Então, situações que a gente tem saída, que a gente fica viciado em olhar sempre com o mesmo jeito. Então, isso que você está falando, Xênia, é muito importante. É a escolha do que eu posso fazer agora com os recursos que eu tenho no momento presente. Nem ficar indo muito para o futuro, quando e se, e nem muito no passado, de que se eu tivesse, eu seria diferente, né? Viver o presente, não é isso? E nós estamos agora numa situação de poder construir o nosso futuro. Porque antigamente o futuro era uma coisa previsível, mas hoje em dia, se a gente olha para frente, a gente não tem mais a previsibilidade, porque nada será como antes. Olha, gente, por mais otimista que a gente seja, vai relaxar, a gente já... Quando voltar, as atividades não serão as mesmas. As pessoas não vão, por quê? Porque o vírus ainda está aí, porque o risco ainda está aí, por uma série de coisas. Não vai ser igual ao que era antes. Então vai ser uma coisa nova. O que vai ser? Nós é que vamos construir. Nós é que vamos construir. Então agora já não está na hora da gente construir, desenhar, visualizar o futuro que a gente deseja? Eu, por exemplo, vou confessar aqui para vocês. Ainda tem? Posso falar um pouquinho ainda? Tem tempo? Falta 15 minutos, é tempo a beça. Eu vou confessar para vocês. Vocês estão gostando, né, gente? Tá aí, ó, todo mundo participando. Perguntinha, beijinho. Eu vou contar para vocês. Então, voltando ali. O que dependia do meu trabalho antes era só palestra e tal. Então, eu negociava com as empresas e tal. Como é que tá as empresas hoje? A empresa está mandando todo mundo embora, brecou tudo, não sabe como é que vai sobreviver. Essa é a realidade das empresas. Então, assim, o meu trabalho da Lucimar caiu para escanteio. Agora, não é prioridade. A prioridade é manter os funcionários. Não é treinar os funcionários, é manter. O nosso trabalho é treinar os funcionários. Tudo bem? Tá. Aí você fala, Tia, agora você vai fazer o quê? Então eu pensei assim, olha, minha vida inteira eu corri atrás dos clientes. Então eu prospectava, eu visitava, a Lucimar sabe bem a nossa vida, para poder falar que a gente tinha um trabalho e a gente vendia um projeto para uma empresa, uma organização, uma escola, seja lá o que for. Aí eu pensei assim, já que eu vou desenhar meu futuro, não vou mais correr atrás de ninguém, eles que vão vir atrás de mim. Eu visualizei isso. Aí eu falei, como é que eu vou fazer com que os clientes venham atrás de mim? Aí, vamos lá. Eu comecei as lives. E nas lives, que as pessoas... Eu não cobro nada, não fico fazendo essas lives por senha, nem nada. É aberto, gente, entra quem quer, não estou perguntando, pedindo e-mail, não tem nada. O pessoal vai entrando. E aí, todo dia, às 2 da tarde, eu tô apresentando lá. Ai, minha filha, eu não tô no episódio... Eu tô no episódio 4. Entendeu? Eu vou fazer até 50, porque eu listei 50 profissões de futuro. Eu estou no episódio 4, Lucimar. Adivinha o que aconteceu? Ontem eu recebi um contato
E uma das pessoas que está assistindo a minha live, me conhece, ela é uma empresária, uma empreendedora, ela tem uma clínica, ela é dentista. Ela falou, pô, Tiene, sabe o que eu tô precisando? Eu falei, o quê, minha filha? Ela falou assim, nossa, eu tô adorando as suas lives, mas tô precisando de uma consultoria. Eu tô precisando de você para me ajudar a repensar todo o meu negócio. E aí eu tenho uns amigos que também estão precisando disso. Tem como você fazer isso pra gente? Eu vou juntar um grupo de profissionais, a gente vai fazer uma vaquinha, vai pagar para você fazer isso virtualmente e poder fazer essa consultoria, essa mentoria, de poder ajudar a gente enxergar quais são os nossos desperdícios. Porque se você falar que isso é um desperdício, eu vou acreditar. E aí, a partir disso, eu vou começar a recriar o meu próprio negócio. Você topa? Aí eu falei, deixa eu pensar, né? Topo. Eu tenho Aí, um grupo. Ah, desculpa, conclua. aí o que significa isso? O cliente veio atrás de mim perguntar se eu topo fazer um projeto e vai me pagar para isso. Você já imaginou o negócio? Isso é o melhor dos mundos, porque antes era eu que corria atrás e agora não. Eles é que acham, eu estou precisando de uma caçadora de desperdícios. E aí eu falo, sim, eu tenho não só esse conhecimento, como eu tenho muito prazer em fazer esse trabalho. E aí é o inverso. Então, eu tenho um grupo de consultores como eu, e alguns deles estão aqui, que eles eram todos no presencial. Aí tava todo mundo assim com uma cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança, sabe? Perdido, não sabe onde tá. E aí a gente criou um grupo no Telegram, e a fofoca entre nós lá, e eu botei uma enquete que falava assim: você acha que o conhecimento que você tem deixou de ser importante para o mundo e para os teus clientes agora? A galera, não. Então, você acha que se você procurar seu cliente e ofertar para ele, se colocar do lado dele para ajudá-lo no que ele precisa nesse momento, ele vai ver isso como uma coisa muito legal ou ele vai ver isso como muito invasivo? Acho que muito legal. Então tu tá fazendo o quê? Esperando o gênio da lâmpada, passar a pandemia, cair um meteoro no planeta? Meu, move, né? Vambora. Então começa a fazer contato com as pessoas e falar que o que você tem ajuda elas. E às vezes isso é escambo, né? A gente vai voltar um pouco pro escambo. Às vezes a pessoa vai fazer uma vaquinha e te pagar. Eu já tive coisa assim, você me dá isso, que eu te dou aquilo, né? Você treina a minha equipe, em troca eu te dou um serviço. Enfim, a gente tem que ir recriando, né? Dentro da resiliência, da capacidade de lidar com a adversidade, com criatividade, com otimismo e com foco no propósito, né? Isso também é montanhar, ser digno, porque eu não posso pegar tudo que eu fui, tudo que eu construí e jogar fora. Isso tem uma utilidade, eu só preciso embalar de outro jeito agora, né? É assim? É isso, todo o processo precisa de uma tecnologia. Então, por exemplo, quando as pessoas me procuram, e os grupos eu tenho grupos de empreendedores e tenho grupos de consultores, que têm conhecimento de Lean Manufacturing, que têm vários conhecimentos, mas que eles ficaram estagnados lá. E aí eles formam os grupos e eles me contratam justamente para poder ajudá-los na tecnologia. Porque o que eles enxergam em mim? Ah, Tieme, você já está conseguindo conversar com as pessoas pelas redes sociais. Como é que você está fazendo isso? Por quê? Porque o que eu faço? Essa transição do presencial para o digital é um rio que você atravessa. Você pode atravessar sozinho, ou você pode atravessar com um guia. Um guia é uma pessoa que já fez esse caminho, então ele pega você pela mão e vem comigo que eu vou te ajudar. Quer dizer, eu já vou te falar quais são os perigos, porque eu já estou aqui eu já estou há 10 anos empreendendo no Tainai, profissionalmente, e os últimos 5 anos eu estou navegando no digital, tá? Na transformação digital. Tanto que se você entrar no meu canal do YouTube já tem 5 anos, vai ver que tem vídeo meu que já, né, tem 6 anos atrás, então você fala, essa menina já está nessa parte faz um tempo. Eu já errei bastante. Eu já errei bastante, eu já testei várias fórmulas, vários fornecedores, Então, essa experiência, esse conhecimento tem valor hoje? Pode encurtar o seu caminho? Pode. Então, é nisso que eles focam em mim quando eles me chamam para ajudá-los nessa parte. Por quê? Porque eles vão ter que fazer essa travessia de qualquer jeito, mas eles têm duas escolhas. Ou eles fazem sozinho, e aí vai demorar mais, ou eles têm uma guia, e aí eles pagam para ter essa guia, para ter uma experiência mais agradável. Por que a gente paga um guia de turismo?
Você pode ir sozinho? Pode, mas se você tiver um guia, você vai ter uma experiência mais agradável, mais profunda também, porque aquela pessoa vai poder te explicar os pontos e tal, 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 tal. É isso. Agora, as pessoas, quando elas me contratam, elas me chamam, é porque elas enxergam que eu já sou uma guia, né, nisso que ela está desejando. Que vai ser construído para cada um o seu. Mas uma pessoa que já tem essa coisa. E eu gosto de fazer isso. Você entendeu? Eu começo a ser procurada porque eu gosto, eu tenho prazer de poder ir mostrando os caminhos, porque naturalmente eu sou uma educadora. E isso daí é um diferencial que eu percebo. A pessoa que tem o brilho no olho, né? Que ela tem aquele amor pelo que ela faz, primeiro do que o saber. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas ela não tem essa alma, né? E tem gente que tem muita alma, mas não tem técnica. Então também não adianta, você precisa da alma e da técnica. E aí, se a gente está indo para o fechamento aqui, Tia, me conta aqui. Pessoalmente, como é, você já falou, do ser grato, do reconhecer a cadeia produtiva e dar o valor. Dar o valor. Quando eu olho para mim, na minha reconstrução como ser humano, com a minha família, com o meu trabalho, com a meu micro-universo, né, no meu mundo aqui. O que eu posso fazer de exercício para eu ser digna no meu Montainai, né? Para eu começar a olhar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu produzo, que eu dou e que eu recebo, como é que eu posso ter uma vida digna? Qual seria a dicasinha? Então, praticar os 3 passos e tem uma pergunta que você vai fazer. Você vai perguntar qual a finalidade deste objeto. Por exemplo, quando eu pego um copo, qual a finalidade deste copo? Ah, ele tem que conter uma água, tal. Ele tem cumprido com a finalidade dele? Se eu estivesse hoje no lugar deste copo, eu seria feliz ou eu seria triste? Então, para entender se eu estou cumprindo com a minha finalidade ou não, é uma forma de eliminar desperdício. Você tem um monte de coisa, então eu vou dar um exemplo, na tua casa, que não está cumprindo com a finalidade. Você pagou para ter ele 7 dias da semana, 24 horas por dia, mas você não está usando. Só que você continua pagando o IPTU dele, o aluguel dele, a limpeza dele, o seguro dele, porque ele é sua responsabilidade. Tá usando? Você está fazendo valer? Não. Então, aí você está desperdiçando. Quântica, né? Na quântica, na física quântica, não existe nada sólido. A gente pensa que ele é sólido, mas se você pega esse copo, ele é um conjunto de átomos e quantos vibrando energeticamente. Essa energia precisa estar em movimento. Se ela não está em movimento, ela está paradinha ali no seu armário, ela vai atraindo o quê? E aí o que vai acontecer? Ela vira um buraco negro, um sugador de energia, que é o quê? Também um pouco, eu digo que também vai um pouco da sua vida, né? Porque, percebe, eu pego essa garrafa, ela tem energia, eu tenho energia, a gente troca energia. Que tipo de energia estamos trocando? Uma energia de prosperidade, que vai atraindo para nós mais da mesma energia, ou uma energia de estagnação, de apego, de murchamento, que vai, ao invés de estar atraindo, está sugando a gente, está esvaindo a gente. Perfeito. E quando você começa a fazer essa atividade, que eu estou falando de você pegar todas as coisas que você tem aí na sua casa e começar a se perguntar, vão acontecer o seguinte, insights. Você vai descobrir que você tem recursos que você nem imaginava que você tinha e que você vai poder usar agora. Você entendeu ou não? Vai liberar espaço, vai liberar ideias, uma série de coisas. Nossa, eu já tinha um projeto que eu tinha escrito aqui, agora que eu puxei, eu falei, eu tenho que honrar isso. Como é que eu vou botar? Eu vou botar isso aqui no mundo? Eu vou publicar no Medium? Você entendeu? Eu vou fazer o que eu vou fazer? Aí, isso já vai te ocupando de uma forma a você ser digno do que você tem. Quando você vê esse período de isolamento já passou e foi o período que foi necessário para você se reinventar. Mas ele vai se reinventar não de você buscar uma coisa fora, de você ser digno do que você já tem hoje. Porque o que você já tem tudo. Você é a semente, não tem nada que tá te faltando. Sabe a semente? Ela já tá pronta. Ela só precisa ser regada e tá ali. A gente não combinou esse discurso, não. Eu falo isso. Dentro da semente já tem o carvalho inteiro. Ela só precisa do solo certo, né? O desperdício é não se reconhecer. Então, quando alguém pergunta e fala, ai, tia, eu ainda preciso disso, eu preciso daquilo, você não precisa de nada. Você precisa parar de se desperdiçar. E às vezes a gente precisa de uma pessoa para falar o desperdício na nossa cara. Então, esse é um pouco o meu papel
Não é que a pessoa não sabe, mas na hora ela precisa tomar na cara dela de que você está desperdiçando. Eu sou caçadora de desperdício, então eu tenho legitimidade para falar: olha, Lucimar, você está desperdiçando assim, assim, assado. Aí a pessoa fala: ah, agora eu entendi. Quando ela nomeia aquilo, eu não preciso ficar ensinando mais nada para ela. Ela vai o caminho dela sozinha. E aí, daqui a alguns anos, você vê uma outra pessoa. Uma pessoa que é feliz, que é digna, que é abundante, porque ela é digna de tudo que ela tem. Ela floresce. Depois ela fala assim: nossa, obrigada, você me ajudou. Eu falo: na verdade, foi você que fez. Porque eu não tenho como fazer por você. A gente não tem o poder sobre o outro. A gente só tem o poder sobre nós mesmos. Então, quando alguém me pergunta, e também foi uma coisa que a minha mãe ensinou: Tiene, você enxerga muita coisa, não enxerga? Eu falei: enxergo, eu enxergo desperdício, eu fico louca. Fica quieta. Você fica quieta. Aí eu falo: por quê? Porque se você falar para todo mundo os desperdícios que você enxerga, sem ela perguntar e valorizar, ela vai achar que você é chata, que você é intrometida, e você vai ficar muito triste, porque você está fazendo o teu melhor e ela vai te julgar. Você vai ficar bem quieta, e você vai falar qual a sua capacidade. Você tem um poder, uma capacidade de enxergar desperdício, e fica na tua. Quando a pessoa vier falando: eu preciso, e eu preciso da informação, é tão valiosa para mim que eu vou te pagar para você falar para mim qual é o meu desperdício, aí sim você fala. Aí eu falei: certo. Eu costumo dizer que todo salvador tem junto de si um ingrato, né? Quando você se põe nesse lugar de salvador da pátria, o dedo duro do mundo, cuida de todo mundo, você sempre gera um ingrato. Dificilmente você gera alguém que seja grato. Por quê? Porque a pessoa, ela se vê diminuída. E na vida a gente tem que entrar igual, né? Se eu entro, eu sei, você não sabe, você gera uma ingratidão, você gera uma revolta, né? A energia não fica, é um princípio sistêmico. Falta um pouquinho de nada para terminar, eu quero muito te agradecer. E a minha dica é assim: tudo que eu vejo, que eu tenho, eu faço exercício assim. E se isso sumisse da minha vida hoje? Isso. Sumiu. É uma forma de valor. Qual é a falta que me faria? Porra, tá louca, isso aqui não pode sumir, então seja digno, né? Não, isso aqui poderia sumir. Então, passe para frente, porque tá fazendo falta para alguém, né? Não acumula o que você não dá conta, que você não vai honrar. Não é lindo isso? É lindo, adorei. É isso mesmo essa dica. O Gleibe está dizendo que está apaixonado por você. Todo mundo quer te levar embora no potinho, tá? Deixa os meus contatos. A Milha apresentou Lucimar, Lucimar apresentou a Tieme, que nos apresenta um novo olhar para o nosso mundo interior e exterior. E gratidão por essa tarde. Todos nós fazendo honrar a presença da Tieme aqui, né? Sendo grato, dando um montainá da gente ser merecedor desse saber, né? Sua palavra final, minha amada. Gratidão por vocês me darem o que há de mais valioso no mundo hoje: atenção. E vocês me deram atenção plena. Agora que vocês sabem o meu nome, como está escrito direitinho, Tieme Yamashita, vocês acham o meu canal no YouTube. Tieme_Yamashita é o meu Instagram. Todos os dias, 2 horas, vocês podem ter esse bate-papo comigo. Assim como ela está me entrevistando, eu entrevisto pessoas, e ela também é uma das minhas convidadas. Em breve ela vai estar comigo. Tem um podcast no Spotify. Se vocês colocarem Motainai by Tieme Yamashita, vai dar o meu podcast, que eu gravo essas minhas ideias, esses meus devaneios, eu gravo tudo, fica lá. Quem quiser ouvir, que ouça. E é isso, gente. Eu acho que eu gostaria que vocês também se mostrassem para o mundo, né? Porque eu acho que eu encontro pessoas tão maravilhosas, com ideias incríveis, eu falo assim: gente, que desperdício ficar só guardado para você, põe isso no mundo, mulher. Aí faz um canal do YouTube, grava um podcast, e as pessoas às vezes têm vergonha. Então, por exemplo, quando eu chamo para as lives, é uma forma de tirar ela da caverna, e aí ela experimenta, fala: nossa, que legal. Eu falei: então vem, porque vocês são bons demais para ficarem restritos a um pequeno universo. Quando a gente digitaliza, a gente é generoso para entregar para o mundo, né? E não precisa ter medo de: vai faltar dinheiro. Não vai faltar. Se você tem um propósito, as pessoas vão reconhecer o teu valor e vão te procurar, assim como procuram a mim, falando: Tieme, eu gostaria de fazer um trabalho com você, eu gostaria que você fizesse mentoria para mim ou para o meu grupo. Esses são os convites que eu recebo hoje. E é isso que eu desenhei para mim. Eu falei: eu não vou mais correr atrás. Agora as pessoas é que vão vir atrás de mim em busca daquilo que eu tenho para oferecer. E esse é um caminho sustentável? Sim, de vocês também pode ser. Essa é a dica e a gratidão. Tá bom? Beijo. Gente, amanhã, 3 horas, autocuidado com a Soraya Farias. Tieme,
Gratidão. E lembra que você já nasceu para ser tudo que você já é, tá bom? Os 5 dedinhos da mão, todos eles são importantes. Tchau!